Cara, aquilo foi um choque de realidade pra mim, que sabe quando você fala assim, quando cai a ficha, que você fala assim, aquilo que parece que é só sonho? Não, cara, ele é real, ele tá acontecendo. Off the grid, let's start up. Quando eu fui pro Vale e fiz um intensivo lá, eu vi, assim, minha cabeça abriu demais, eu vi que eu tava com, uso sempre aquela imagem da avestruz com a cabeça dentro do buraco, era eu, né, tava daquele jeito. Quando eu fui pro Vale, aquilo, eu tirei a cabeça dentro do buraco, eu vi que existia um universo completamente diferente do que eu vivia. Então, aqueles erros do passado, eu posso dizer pra você que foi 50% até aquele momento, e o resto dos 50% foi essa explosão na minha cabeça de coisas novas, de universo novo. Eu trabalhava sempre com ambiente B2B, lá eu comecei a ser impactado de como é que você, o que você faz na sua empresa para você impactar a vida de 1 bilhão de pessoas, né? Lá até eu vi num episódio que vocês estavam falando da série lá do Silicon Valley, né? E lá passava muito isso também. Mas eu diria que foi 50-50, somatória de todos os erros cometidos até então, que foi uma vida aí de 30 anos praticamente, né, e profissional de pelo menos uns 15 para 17 anos, somado com um intensivão muito rápido no Vale do Silício que transformou completamente o meu jeito de ver como que se gere uma empresa, como que você olha estrategicamente para o futuro e vem e monta o plano para você conseguir colocar isso em prática, né? Então 50-50. Que intensivão foi esse? A galera consegue fazer se quiser hoje em dia ou não? Exatamente, agora eu não sei como é que tá o processo, mas é o que a maioria da galera conhece, que eu fui com a Startse para o Vale do Silício. Eu fui na primeira missão da Startse, levando brasileiros para lá para fazer um intensivo. E o intensivo nada mais é do que visitar lá as aceleradoras, conhecer ambientes de inovação, fazer aquela imersão dentro daquele mundo do Vale do Silício, mas um mundo empreendedor, não um mundo turístico. Um mundo que você conversa com o empreendedor, vai para esse Pi Combinator, você conversa, você vive aquele momento, você vive aquele caos que tem lá, né? Aquele negócio, as diversidades, pessoas, todo mundo lá se conectando, conversando. E ver isso na prática, nessa semana que eu passei lá, foi disruptivo para mim. Um exemplo assim, Edu, já existiu a Waymo, já existiu o carro autônomo do Google, aquele carrinho feio, lá lembra que estava no museu? E eu sabia que aquilo existia e via, achava legal e tal. Quando a gente estava visitando o Google, lá o headquarter deles, fomos atravessar a rua para ir num ambiente lá que era de esportes dele, lá quadras e tal. Parou um carrinho desse na nossa frente, fechou o sinal, a gente ia atravessar a rua, parou na nossa frente. A hora que esse carro veio sozinho, não existia volante, nada, cara, aquilo foi um choque de realidade pra mim, que sabe quando você fala assim, quando cai a ficha, que você fala assim, aquilo que parece que é só sonho? Não, cara, ele é real, ele tá acontecendo. Até hoje, cada vez que eu falo isso me arrepia daquele sentimento que eu tive. Por isso que ele foi tão intenso. Caiu a ficha de muita coisa naquele momento, naquele período que eu vivi lá dentro. Por isso que é um intensivão, assim, é um MBA de 4 anos feito uma semana, cara. A gente saía às 7 horas da manhã do hotel, voltava às 11h30, meia-noite, 7 horas da manhã a gente estava saindo do hotel de novo. E tinha dias que os caras jogavam por cima, assim, no vidro da van, as comidas pra dentro, assim, meio que em movimento, saindo da van. Povo aí que já tem que estar no outro lugar. Era mega intenso. Foi um negócio, assim, alucinante, cara. A Startse que fez isso. Lá no passado, eu não sei se ela tá com essas missões menores, a gente foi em 13 pessoas pra lá nessa primeira missão. Tirando. Cara, essa mudança foi mais de inspiração ou rolou conteúdo também, coisa que você aprendeu e conseguiu implementar na empresa? O conteúdo, principalmente. Só para você ter uma ideia assim, de mudança de mindset. Eu tinha uma fábrica de software na empresa anterior, a gente pivotou ela, até chegou ao ponto que ela virou uma plataforma de comércio eletrônico. Como a fábrica sempre era projetos grandes, valores maiores. Então, quando eu pivotei também para plataforma de e-commerce, também fui buscar clientes de maior porte. Então, eu atendia varejistas de médio para grande porte. Concorria com a Vetex e tal. Então, meu mindset era esse. Grandes projetos, grandes valores, ciclos de vendas grandes, complexos. Era isso. Quando eu fui pro Vale, a gente impactado naquilo. 1 bilhão de pessoas, tudo escalável, fomos lá por parte da análise, todas as coisas. Eu voltei transformado. Falei, cara, eu não posso fazer a minha nova empresa. Era 2016, que foi exatamente no ano que foi vendido a FBits para a Local Web. Então, 2016, finalzinho, começo de 2017, eu estava em formação da empresa Smart Hint, da nova empresa. E nesse momento, antes de ir pro Vale,
vai ser igual a Caort, que na época existia um concorrente chamado Caort, que era líder de mercado. Eu falei, vou fazer igual, vou melhorar isso, mas eu vou atacar esse cliente dele, esse cliente grandão, né? Era o meu jeito de pensar. Quando eu voltei do Vale, eu falei, não, eu não posso entrar nessa seara de brigar com esse cara. Até porque o mercado de varejistas de pequeno, médio porte, de médio para baixo, ele não é atendido. Porque essa tecnologia da Caort atende médio para grande porte. Lembra? Eu estava situado nessa linha, eu só consegui enxergar isso na minha vida. Quando eu voltei de lá, eu falei, não, cara, tem um mercado inteiro aberto, ninguém tá fazendo. É um oceano azul. Eu vou ser o primeiro cara a fazer isso para toda essa galera aqui. Eu tenho que quebrar alguns paradigmas aqui, algumas questões tecnológicas, como, por exemplo, o varejo de pequeno porte, ele não tem dados suficientes para você treinar uma IA. Então, eu tinha que quebrar algumas coisas para poder atingir esse cliente. Tinha que fazer altamente plug and play, porque esse cara não tem como pagar um projeto de inicialização de R$25 mil, que já era barato pro grande na época, mas pro pequeno inviável. Ele tinha que não pagar nada. Eu tinha que, inclusive, provar para ele que aquilo funcionava. Então, eu tinha que dar um trial. Olha a quantidade de coisas que mudou na minha cabeça. É um ambiente que eu não conhecia, não sabia, nunca tinha vivido isso. Que hoje chama-se de PLG, né? Mas na época eu não tinha nem noção desse nome. Mas eu acabei implementando o PLG desde o dia 1 da empresa por causa dessa mudança de paradigma que eu tive lá no Vale. E aí eu comecei, cara, precisamos fazer um negócio que é simples, é um negócio que antes era uma engine de recomendação, de busca de recomendação por cliente, né? Era um tenant para cada um. Não podemos fazer um tenant para tem que ser um só para centenas, milhares de lojas. O kernel é único. Ele se diferencia por configuração. Opa, se eu atendo essa loja, mas o kernel é único. O botão de instalar é o mesmo. Então, tudo foi pensado para ter grande escala e poder atender esse cliente. E aí foi uma maravilha para nós, porque eu entrei no mercado que eu não tinha competidor. Deu quase 2 anos depois de fundação da empresa, eu escutei, porque como eu já sou do mercado de varejo online já há um bom tempo, por causa da outra empresa, eu escutei de mercado vir me trazer e lá no board da Caort que a gente era falado constantemente, porque a gente não tinha chego neles ainda, mas quando chegasse ia destruí-los. Do formato que a gente estava crescendo exponencialmente absurdo e não tinha quem segurasse a gente. Falou, cara, esses caras quando chegarem na gente vai dar muito trabalho pra gente. Porque eles são mais leves, são mais baratos, são mais ágeis, o atendimento deles tá muito bom. São todas as coisas que nós estamos pecando aqui dentro, os caras estão bons. Então, olha a diferença, cara. É da água pro vinho. Assim, foi uma transformação que eu tive nessa passagem do Vale. Se você gostou desse corte, já aproveita e se inscreve no canal e assiste o episódio completo.